Fala, galera! Tá começando mais uma edição do nosso JohnnyCast, com aquele convite para você se inscrever no canal. Obrigado a todo mundo que tá chegando por aqui. A gente tá adorando ver como o número de inscritos está crescendo a cada episódio. Se você ainda não se inscreveu, já clica aí, já ativa as notificações e compartilha com todo mundo esse vídeo, que hoje tem um tema muito interessante. Antes de começar esse episódio, aconteceu um negócio muito interessante no estúdio. Nosso técnico de som falou assim: gente, tô ouvindo um barulho diferente aqui. E a minha convidada disse: são os espíritos. E é nesse clima gostoso que eu vou bater um papo com a terapeuta de vidas passadas, Ana Maria Guardado tá aqui comigo. Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Boa noite. Duvido Olá. que alguém vá ver esse vídeo à noite. Mas que coisa. Tem amigos aqui? Tem. Mas tu tá sentindo alguma coisa Eu diferente? vejo e sinto. Ih, mas tá mais pra que lado aqui, assim? Não, é porque é o seguinte, cada profissão você tem que entender que tem as pessoas da matéria e as pessoas espirituais. Então, por Entendi. exemplo, se eu for no hospital, eu vou ver os médicos espirituais. Tá joia. E aqui eu vejo, assim, protetores de cada um. Tem o seu, deles. Entendi. Entendeu? E como aqui a energia é boa, só o espírito bom. Graças a Deus. Agora, isso que eu queria saber. Eu vejo uns podcasts que eu não tenho coragem nem de ver, porque é só notícia, sabe, de filme de terror. Tem uns que é só filme de terror. Eu falo, gente, aí traz energia negativa. Não vai ter aqui. Ana, obrigado por você estar aqui para bater esse papo com a gente hoje. Um tema muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de falar numa live, despertou curiosidade de todo mundo aqui, das pessoas que assistiram. E falou, vamos gravar um episódio que vai ser legal. Terapia de vidas passadas. Me explica o que é isso, como é que isso funciona. Você faz uma regressão, a gente descobre quem que a gente foi, é por aí? Sim, então, o meu método, ele é único, porque eu tenho a minha mediunidade, né? Então, não quer dizer que as pessoas, elas atendem, mas às vezes elas não têm, digamos, o meu tipo de mediunidade. O que acontece? Primeiro que eu acredito que cada um tem a sua missão, né, Johnny? Então, como é uma coisa que eu me interesso desde criança, eu acho que já era a minha missão. Eu sempre tive a facilidade, através da minha evidência mediúnica, de ver vidas passadas das pessoas. E eu fazia perguntas, assim, parecia que eram aleatórias. Tipo, você estava conversando comigo, aí de repente eu falava, você gosta da França? Você gosta disso? Então, isso era uma mediunidade minha, que eu acredito que já era da minha missão. Então, por exemplo, vamos supor que você começa hoje a terapia comigo. Eu só faço pelo WhatsApp, porque a demanda é tão grande que não dá para eu sair. Até porque, como eu morei nos Estados Unidos, eu atendo pessoas lá, atendo pessoas na Europa. Tudo no WhatsApp. Mas, assim, a primeira sessão é só conversa, que você vai me falar suas queixas. Podem ser espirituais, podem ser da matéria, até de saúde da doença. Por exemplo, vamos supor que você está lidando com separação, mas sua queixa é separação. Tem queixa que é doença, né? Então, eu vou lidar com um problema começar atual, mas desde a primeira eu já vou ter evidência e eu conversando com você, mesmo sendo pelo WhatsApp, eu já vejo coisas e falo para você o que está acontecendo espiritualmente. Aí, se tiver alguma coisa ligada de outra vida, pode ser que eu veja um lance ou outro, mas a partir da segunda sessão que a pessoa começa um relaxamento, Entendi. Que aí ela pode regredir e fora ela regredir, porque pode regredir ou não, né? Depende da pessoa. Fora isso, eu sempre vejo coisas. Gosto. Então a pessoa vai lá, vai se consultar, às vezes por uma queixa, né? Tá, tô com um problema no meu trabalho. Isso pode ter uma raiz, então, com alguma coisa que a pessoa foi, ou fez, ou fizeram com ela em outra vida. Nada é por acaso, Johnny. Quando você encontra as pessoas... eu vou falar de relacionamento amoroso, que é mais fácil, né? Existe o amor à primeira vista, né? Existe? Existe, mas... Aí nós estamos partindo do... Não, mas eu tô falando assim, Existe. existe, por exemplo, mas às vezes é coisa de outra vida, de você sintonizar com a pessoa. Entendi. Mas existe também questões, tipo... Ou às vezes você achou muito bonita só a pessoa, Ana, Sim, não? sim, mas eu tô falando que às vezes nada é por acaso. Entendi. Porque até quando você tem agonia de uma pessoa, às vezes tem outra vida. Você falou de trabalho, teve um caso que eu vou contar, que é muito interessante. A mulher me procurou que ela estava sendo perseguida como se fosse assédio sexual no trabalho. Como se fosse? Como não, se... Então era. Não, era, mas eu falo como se fosse porque, assim, ele era colega. Mas, assim, porque eles falam assédio sexual, às vezes, quando é chefe, né? Não, assédio é de qualquer pessoa. Não, sim, mas, assim, tava confuso, porque ele tava como se fosse, assim, virando chefe. Tá. Ou seja, e ele só dava em cima dela, ela é casada.
né? Eu não tô julgando. E eu, na primeira sessão, eu já perguntei de cara. Falei, você envolveu com ele ou não? Não estou aqui para julgar, mas eu preciso saber. Ela falou, não envolvi, mas ele me persegue. Ele me manda e-mail, eu não sei o que eu faço. Aí eu falei, aí ela, é engraçado, quando ela me procurou, eu acho que ela já teve uma intuição, ela falou, Ana Maria, a coisa tá tão feia que eu quero ver se é de outra vida, porque não sei porque que esse homem tá fascinado comigo. Quando eu vi, foi de outra vida. Então parece uma coisa aleatória. Ele vem perseguindo ela de outra... Coitada dessa mulher, não, gente. E outra coisa... Denunciou, papo? O que fez? O que acontece? O cargo... O que ela fez? Então, eu fiquei preocupada na matéria. Eu falei, eu posso te ajudar espiritualmente, mas, por favor, me dá a notícia da matéria, porque você tem que fazer alguma coisa. Como é público, é concurso, ela denunciou para eles e tiraram ele do cargo. Ó. Entendeu? Tá vendo? Que não precisou de uma coisa espiritual. Não, mas espiritual no sentido assim, a pessoa estava perseguindo ela, mas não era dessa vida. Então, às vezes, você encontra alguém, você acha que aquele ranço, aquele ódio ou aquele amor é dessa vida e nem sempre. Entendi. Aí, o que acontece, que eu achei interessante? Quando ela começou a me falar, me veio muito estupro. Aí, eu fiquei preocupada na matéria. Eu falei, nossa, mas como que você sai do trabalho? Será que não pode te perseguir com carro, te estuprar, alguma coisa? Ela falou, não, é a minha sogra que me busca e meu marido me deixa. Aí, eu falei, então tá. Eu falei, já fiquei aliviada. Eu falei, não sai sozinha. Aí, eu falei de estupro, aí eu comecei a acessar a vida dele na Itália. Ele era gladiador e ele estuprava as mulheres, assim, quando ele ia para as guerras, além de matar os homens, ele ia lá, assim... Pelo amor de Deus, não, desculpa. É uma coisa muito séria que mas você tá falando. Mas é uma coisa É muito séria. Mas você imagina se essa mulher ficar sozinha com ele? Eu falei, não fica sozinha com ele. Mas como assim ele era gladiador, Ana? Você conseguiu ter acesso a isso? Na hora, conversando com ela. Eu falei, manda a foto dele. E quando eu tô falando que meu acesso é na hora. E quando eu vi a foto, me veio a Itália. E você sabe que é uma coisa que ela não me falou que ele gostava da Itália. Quando eu falei de gladiador Itália, ela falou, Ana Maria, você acredita que no e-mail dele, a assinatura, tem o nome dele, tem uma frase italiana, porque ele ama a Itália e ele gosta de gladiador. Aí eu falei, você sabe o que acontece? Eu falei assim, essa questão dele que me preocupa é que ele é do tipo estuprador. Então, ele fascina com as mulheres, mas não é para seduzir, porque existe aquele mulherengo... A polícia dele, então, né? Mas você entendeu o que acontece? Mas me fala um negócio. Tem coisa que é da outra vida. Quando você vê, então, alguém, por exemplo, alguém que tem um certo fascínio pela França, um certo fascínio por dança de salão, sei lá, qualquer coisa. Isso pode ser, então, alguma coisa que vem de outra vida? Porque você fala, não entendo por que eu gosto tanto disso. Tem a ver ou não? Geralmente, sim. É mesmo? Entendi. Por Quando exemplo, é muito eu sou facinho, torcedor do Vila muito. Nova. Existe a chance de eu ter sido sadomasoquista na outra vida? Não posso falar porque eu não entendo de futebol. Entendi. Mas pode ter a ver. Não sei, futebol não entra. Entendi. Futebol, política não me... Mas o que você tá falando é que o cara gosta da Itália. Então, automaticamente, você ligou com uma vivência dele Pode em outra... ser. Pode ser isso. Tá. É que, no meu caso, eu sempre gostei do Egito, desde criança. Depois descobri que eu fui egípcia. Eu adoro... Não, conta as coisas devagar pra mim, que eu demoro a raciocinar. Não, eu tô falando assim, por exemplo, eu sempre gostei do Egito. Certo. Desde criança. Assim, eu era uma criança que eu pegava enciclopédia pra buscar o Egito, que eu queria entender mais. Que criança que buscava? Pode ser só um gosto pelo Egito, Pode a maioria ser. das pessoas não, que gostam mas quando do você Egito é criança, aquela do Egito. vontade de estudar história, não é tão assim como... Sim, tá. Aí, depois eu descobri que eu fui egípcia. E teve outras coisas, por exemplo, eu já fiz yoga, mas a questão não é nem yoga. A questão é mantra indiana. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu não entendo o que está falando o mantra, mas eu acho tão lindo, sempre me tocou, porque eu também fui indiana. Então, assim, teve coisas que eu descobri ao longo da mediunidade. Ih, menina, mas que vida, que tu tá na Índia, tu vai pro Egito, de repente tu nasce em Piracicaba, que dá uma rodada boa, né? E eu tenho uma história boa da minha reencarnação dessa vida aqui, quem me contou a espiritualidade. Conta como, geralmente? Então... Você faz uma oração? Como é que é? Você eles faz falam, uma concentração não, e ouve? Eles como falam comigo agora, que nem normal,
assim... Tipo, agora? Não, eu falo assim, agora assim, no corpo Tá. e projeção astral, que você sabe... Agora que deu até o... Sabe quando dá eu falo aquele... assim, e projeção astral quando o corpo dorme, você sabe, né, Johnny? Você quer que eu explico? Quero que... Não, mas primeiro vamos focar Porque- no negócio da sua encarnação, que você ia me contar. Já a gente conta essa história do sonho, que é Sim. bom focar nisso um pouco. Tá, mas olha, olha que interessante. A minha última vida foi na Europa. Eu sou muito elegante, tá, gente? Muito elegante. Eles falaram que... Eles contando, não lembro, né, dessa cena. Eles falaram que eles trouxeram meu espírito pro Brasil pra mostrar esse aqui, o pai, você vai nascer. E me trouxeram pro meio do mato. E tu falou o quê? Tu falou, Não, mas será, engraçado. gente? Mas, na verdade, eles falaram, eu ia nascer nos Estados Unidos, porque minha mãe estudou lá. Mas eles falaram assim, que a minha missão era no Brasil, né? Quando eles trouxeram o Brasil, disse que meu espírito revoltou. Falou, não quer sair da Europa? Como que você me traz para um país... Quer dizer, um espírito elitista, né? Que eu acho o Brasil um país maravilhoso. Mas eu tô falando que tudo é planejado. Se você nasceu aqui, Johnny, você não nasceu na França, mesmo que você fale, às vezes seu espírito foi francês na outra vida. Existe um motivo. muito difícil, Mas eu tô né? falando assim, existe um motivo, Entendi. entendeu? Quando a gente vai fazer terapias de vidas passadas, geralmente a gente foi alguém importante. Dificilmente alguém foi um merda. Fala assim, Johnny, na vida passada você foi um contador mediano, trabalhou para uma firma média, ficou lá declarando coisa. Não tem. Geralmente, eu fui um gladiador, eu fui Napoleão. Por que isso? Porque a gente nunca foi uma pessoa comum. Na verdade, a gente quer ser alguém que modificou a história, né? Eu acho assim... Porque as histórias, tem tantas histórias importantes que a gente pensa, às vezes a pessoa não quer ser a Maria Antonieta, mas eu já pensei assim, quando eu assisti a Maria Antonieta, eu gostei tanto do filme que eu pensei, gente, eu acho que eu era amiga da Maria Antonieta, porque eu adorei aquele filme. Tu não fica um pouco muito assim, coisada nesse negócio, não? Porque a partir de agora, tudo que eu gostar, eu vou falar, pronto, gostei em outra vida. Existe a chance de eu ter sido um lutador de Kung Fu, porque eu gosto do Bruce Lee? Não, como eu falei, pode ter ou não. Não, entendi. Pode Tá. ter ou não, mas eu tô falando para as pessoas assim, pessoas falam, eu quero lembrar de outras vidas. Eu falo, começa a ter o autoconhecimento de reparar o que te chama a atenção. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela odiava o Egito, mas ela odiava e ela nunca foi lá. Eu falei, amiga, alguma coisa aconteceu na sua vida. Mas Por que você... Não, assim, em como outra que vida. odeia? Por que você odeia? Você não foi lá. Entendi. Eu falei, tem uma coisa inconsciente. Aí eu falei assim, eu não acesso sem a permissão da pessoa. Então, eu atendi ela uma vez, nem cobrei. Eu falei, amiga, deixa eu acessar, vamos descobrir o que é isso. Aí, sabe o que aconteceu? Ela era casada no Egito e ela traumatizou. Porque ela era médico, sabe quando tem a construção das pirâmides? Elas são muito secretas até hoje, passagem, essas coisas. Então ela não só viveu no Egito, como ela viveu num período importantíssimo. Mas ali. que acontece? Muitos dos escravos cortavam a língua deles para não contar os segredos. Que segredo, gente? Ué, era das pirâmides, tinha passagem, tinha coisa secreta. Aí, eles cortavam a língua. E ela era só que, lógico, era um médico, mas cortava. Ela era o médico que cortava a língua. Entendi. Então, aquilo ficou tão traumatizada que a culpa dela, que ela fez mal para as pessoas no Egito. Aí, quando ela lembrou, ela falou, nossa, agora parece que eu me sentindo alívio. Essa conversa tem tantas ramificações que eu não sei para onde que eu vou. E eu nem sabia que isso existia. Nessa conversa por exemplo. aqui. Por exemplo... Que cortava a língua do povo. Mas quando ela me falou, eu falei, tem sentido. Por exemplo, tu conversa com a espiritualidade. Aí, eu assisto muito um canal chamado History Channel, que adora contar essas histórias e levantar umas hipóteses também. Tem um programa lá sobre extraterrestres. E eles ficam nessa de as pirâmides do Egito tal, foram construídas por extraterrestres, e que, na verdade, os deuses eram os ETs e tal. Acho muito interessante. Eu sei o segredo das pirâmides. E aí, então, qual que é? O que acontece? Alô, History Channel. Eu sei Foca no Johnny diretamente Cast. da fonte. É isso. Dos espíritos, eu também, porque eu vivi lá. Isso. O que acontece? Se você ler o livro do Roger Bottin, ele também fala... Não, mas você sabe ou o Roger sabe? Não. Eu quero informação exclusiva. Gente, mas é porque tem várias coisas que eu estudo... Eu sempre pergunto para a espiritualidade para confirmar. Tá. Lembra que eu falei que eu sempre fui fascinada com o Egito? Sim. Quando eu era criança, alguém me falou assim, de uma teoria que eles eram atlantes que foram para o Egito. Eu comecei a pesquisar Atlântida, mas naquela época eu não falava muito. Aí eu perguntei para a espiritualidade depois que eu cresci, né? Porque eu sou fascinada com a Atlântida e
O Egito. Então, eles me falaram antes de sair o livro do Roger Bottin. Aí, quando eu li o livro do Roger Bottin, eu não sabia nem o que ele ia escrever. Ele falou da minha teoria. O que acontece? A Atlântida, as pessoas eram muito altas geneticamente, tipo 2,10 m, coisa assim. Eles eram altos. Tá. Né? E eles pareciam deuses, porque eles eram muito bonitos. Sabe? E eles tinham uma capacidade intelectual, uma capacidade de tecnologia, como se fosse outro povo, de outro mundo, mas eles viviam no planeta Terra. Aí, o que aconteceu? Como afundou pelas trevas, várias pessoas que eram boas, elas sabiam que ia afundar. Então, eles pegaram os barcos, literalmente. É como se fosse a história de Moisés. Pegou os barcos e eles foram se espalhando pelo planeta Terra. Então, foram para o Egito, aí foram astecas e maias. Moisés não construíram. pegou barco, gente. Não, Moisés não. Aquele... Noé. Eu estou dando exemplo. Tá. Eu acho que até a história de Noé talvez tenha até a ver com essa história. Eles construíram barcos enormes para se salvarem. Porque eles sabiam que ia afundar. Aí, o que acontece? Eles chegaram no Egito. Você pensa um povo diferente. Inclusive, se você pegar o crânio, se você pesquisar, isso, gente, tá no Google, do crânio alongado, aqui o crânio deles, o tamanho era diferente do nosso. Isso tem a ver com os ETs? Não, você não tá entendendo. Não. Eles... Se eu não tô entendendo, imagina... Não, eu tô explicando a história. Eles... O Yoshi tá de óculos escuros, porque tá com o olho vermelho. Não. Completamente Eles não chegaram chapado. lá... Eles não chegaram lá, eles chegaram seres lindos, maravilhosos, mais de 2 metros. O povo achou que eles eram ETs, como se fossem deuses. Mas esse assunto tá me fazendo odiar o Egito igual não, a sua mas amiga. O povo... Porque eu não tô entendendo. Não, eles construíram o Egito. E aí, pronto. Mas aí o que acontece? O Egito foi construído. Só que... Por que existem os deuses do Egito? Porque chegou esse povo lindo, maravilhoso, com tecnologia, é como se fosse deuses para eles. Mas eu como prefiro que eles iam explicar? a hipótese dos ETs, não faz o menor sentido essa hipótese, Ana. Não, então, aí que eu também não entendi a questão da pirâmide. Aí o Roger Bottin explicou no livro, Atlântida, Roger Bottin. Parece ficção. Não sei se você vai acreditar. Claro que eu acredito, mas tudo que a gente tá falando parece ficção. Mas o que então acontece? Tá tranquilo. Eu acredito, falava que eles tinham uma... É como se fosse assim... É como se eles fossem ETs, mas porque os poderes que eles têm, a gente não tem. Eles tinham o poder de tirar a gravidade. Então, Não! Não, é a teoria. Mas não é que tira a gravidade, assim, do Esquece objeto. o Egito. A gente não vai chegar a lugar nenhum no Egito. Tá, mas o Egito eu tá lá, gosto a gente dessa odeia teoria. o Egito. Você que eles foi egípcio. tiraram as pedras, assim, como se tirasse o peso. Porque por que eu expliquei aquelas pedras tão certinhas? Ou foi algum ser Tem um muito negócio avançado. contemporâneo aí, mas que existe há muito tempo, chamado engenharia. Não, mas jeito de aquelas subir. pedras eram, você tá entendendo, toneladas. Não, você morou lá, eu nunca. Você entendeu? tava lá em outra vida, eu não vou discutir. Me dá um café, por favor. Então, Ana essa Maria, teoria que existe, que eles tiravam a gravidade, pronto. Pronto. Agora, objeto. você falou um negócio interessante, que é o negócio dos sonhos. Que muita gente fica assim com sonhos. Primeiro, todo sonho, ele tem realmente Tudo bem, Gida? Tudo bem. Tá gostando do papo? Tô. Tá. Todo sonho tem realmente um significado, significa algo que tá acontecendo na nossa vida. E tem uma história de que no sonho a gente vai para outro lugar quando dorme. Não tem isso? Eu queria que você explicasse isso aqui pro nosso Eu vou explicar telespectador. A diferença do sonho e a projeção astral. E uma explicação que me passaram que, para mim, explicar que é a melhor, com a diferença da projeção astral com o sonho. Porque projeção astral, todo mundo tem, só que a gente não lembra. Você dorme, então seu corpo dorme. Projeção astral é quando seu espírito sai, o espírito de todo mundo sai, e você lembra. Não, você fala as coisas como se fosse comum. Mas o espírito de todo mundo sai. Tem gente que nem acredita que tem uma alma. Que tem... Problema, o espírito sai. Como é que é? Você dorme, você dormiu... Seu espírito sai. Pra dar um rolê. O espírito, vou encontrar os meus amigos espíritos no plano espiritual, tipo isso? Aí o que acontece? Eu tô falando aqui com o maior respeito, não, mas preciso explicar pra quem não mas é isso. Não entende esse... Mas aí o que acontece? O que é a projeção? Seu espírito sai, mas geralmente a gente não lembra. Projeção é quando você lembra o que você está fazendo. Certo. Por exemplo, tem gente que fala, eu visitei minha mãe, eu fui no Egito, meu avô... Tu foi no Egito? Projeção astral, sim. Eu falo, gente, eu conheço vários países, mas tudo espiritualmente. Tá bom. Aí o que acontece? Aí eu não entendia porque cada um tem um grau de projeção astral. Porque às vezes o meu grau de projeção astral, ele é grande, tipo assim, eu lembro de tudo, tem vezes que fica embralhado...
Eu não lembro de, assim, fica meio Engatalhado, misturado. embaralhado. Sabe quando você acorda, você fica em dúvida? Será que aconteceu? Aí a espiritualidade deu ela me explicou de uma forma prática que eu explico às pessoas. Ela falou, Ana Maria, sabe quando a pessoa bebe e a pessoa não lembra direito no outro dia? Eu falei, sim, é a mesma coisa. Então, a maioria das pessoas, elas não têm aquela mediunidade que vai lembrar de detalhes. Existem. Existem. O Roger Botini, que eu falei, todos os livros que ele falou, ele lembrou projeção astral, tudo. Você está citando o Roger Botini? Quem é o Roger Botini? Então, é porque ele é uma das minhas referências. Rolê das vidas porque passadas, toda vez que eu falo de projeção astral, eu dou o exemplo dele, porque se você ler os livros dele, ele conta detalhes. O que ele faz? Ele fala assim, ó... Uma das minhas referências chama Ciro Botini. Bota o Ciro Botini. No chão, claro, ó, pronto. Ai, ai. Se quebrar, não sei de nada. Pega aí, Igor, pega aí, vamos ver como ele tá. Pega lá, pega. É força, hein? Quebrou ou não? Não? Então vamos tentar de novo. Não é possível que seja coincidência. A gente tá aqui hoje Botini, não conheço. É. Mas, por exemplo, outro referência é o Wagner, né? Que ele é o famoso de projeção astral. Wagner. Toda vez eu esqueço o nome dele, gente. Sinto muito. Mas você coloca Wagner, projeção astral. Ele aparece em todos os podcasts só de projeção astral. Ele é o mais famoso do Brasil e os cursos dele é o mais famoso. Tá, rolê do sonho, então. Você estava citando a referência, eu tirei você do seu caminho. Pois não. Mas, por exemplo, quem morreu da sua família? Seu avô, a avó, por exemplo? Ah, muita gente morreu na minha família. Mas vamos supor que você sonha com a sua avó. Aí você fala, Ana Maria, eu sonho com a minha avó. Eu falei, às vezes você encontrou com ela. Aí deu uma certa lembrança quando você acordou. O que é? Wagner Borges. Toda vez eu nunca lembro o nome dele. Eu ouvi a voz aqui e achei que já estavam se comunicando comigo. Já gente, deu negócio. Esse é o mais famoso do Brasil de projeção astral. Tá. Porque ele dá curso. É tipo assim, ele tem a projeção que nem eu tenho, só que eu não dou curso. Entendi. Você falou dos espíritos se comunicarem. Os espíritos, eles podem contar coisas que às vezes você não está perguntando. Por exemplo, até para o seu bem, por questão de proteção, você encontra uma pessoa, vê um espírito do seu lado e fala, ih, aquilo ali não... Se eu contar uma história, você não vai acreditar, Johnny. Conta. Vai. Você não vai acreditar. Você sabe a Festa Fantasia? Então, era muito... Assim, hoje é muito famosa, mas quando eu era mais jovem, né? Faculdade, era famosérrima. E eu adorava ir. Assim, eu falo que se eu pudesse, eu iria até hoje. Porque eu acho interessante fantasia. Não porque eu gosto de festa. Assim, tumulto. É muito espírito. Mas aí o que acontece? Tem muito espírito nas festas? Muito espírito. Eu ficava perturbada meses. Isso que é maravilhoso, porque às vezes lotou muito mais do que a gente imagina. Não, mas eu ficava obsediada por meses. O espírito vinha atrás e ficava comigo. Aí por isso que eu evitava. Mas aí o que acontece? Uma das festas que eu fui de egípcia. Por quê? Porque eu amo o Egito, fui egípcia. Você era egípcia. Falei, vou egípcia. O primeiro egípcio que eu vi, eu beijei. E na época era câmera, como que chama? É câmera digital na época. E aí, coisa de jovem, né, gente? Não faço mais isso de beijar nas festas, viu, gente? Sei. Aí na hora, na verdade, eu nem ia beijar ele. Eu brinquei com ele, porque foi o primeiro egípcio que eu vi. Eu falei, tô te procurando há 1000 anos. Falei só essa frase. Aí ele conversou 5 minutos comigo. Tinha tomado uma, não? Não, porque foi literalmente no início da festa. Tá. Não, até que ele foi o primeiro egípcio que eu vi. Depois eu vi outros. Aí eu quero muito que você tenha beijado um espírito. Tomara que esse seja o final dele, não é? Não, eu beijei. Aí no final ele me deu um beijo. Ele falou, vem cá, me deu um beijo. Aí eu tirei foto com ele, porque a gente tava vestido de egípcio. Eu tive uma projeção com ele, acho que, tipo assim, poucos dias depois, e foi tão forte. E foi incrível, porque tinha outros homens egípcios, até hoje eu não sei o nome dele na matéria, tinha outros homens egípcios, e toda vez que ele passava, me dava um trem, assim, diferente. Tipo uma atração, mas eu achava que era coisa normal de jovem, né? Você se sente atraído pela pessoa. Uns dias depois, eu tive uma projeção super forte com ele, que ele me chamou para ir para as trevas, e ele falou literalmente... Onde? Para ir para as trevas. Que trevas, Servir as trevas. Que trevas? Sabe pacto do diabo? Existe, só que tem pacto das trevas. Mas no Egito? Espiritualmente, Johnny. O cara o cara no seu sonho, ele te convidava para ser do mal. Mas isso? É que aconteceu, ele me convidou, e no sonho ele falou, eu vivi com você no Egito. Aí eu achei aquilo até uma viagem na maionese, mas eu sei a diferença de projeção. Projeção é muito real, né? E meu espírito foi direitinho. Eu vi eu vi o lugar que eu estava. O lugar que eu estava era um lugar pesado espiritualmente. As pessoas era das trevas. Dá para você ver. Quem tem a mediunidade sabe quem é espírito das trevas. E ele falou, Ana Maria, eu te chamei aqui
Porque eu servia com você as trevas no Egito e eu sirvo as trevas nessa matéria. Ele falou, tem riqueza, tem não sei o quê. Ele era novo, mas às vezes ele já tinha o contrato das trevas, né? Que ia ter riqueza. Mas com quem que faz isso? Uai. Dá pra ficar rico? Não existe. Vamos falar mais disso. Tá, os famosos muitos fazem. Aí o que acontece? Aí eu, como eu era nova, eu falo muita coisa, eu consultava com os médicos, porque eu era nova e era insegura. Hoje eu não consulto com ninguém. Eu não tinha a foto dele lá. Eu mostrei para 3 médios de referência e contei a história. Aí eles falaram, Maria, é verdade. Ele realmente você teve projeção astral e é verdade, ele é das trevas e ele se afasta dele. E eu nunca mais vi ele, mas por quê? Eu pedi para a espiritualidade nunca mais me colocar na minha junto comigo e eu não servir as trevas, mas eu poderia. Eu poderia estar rica agora, Ali viu? na hora o espírito podia ter te dado um toque, né? Na hora que você gostou dele, podia ter falado, não vai não! Não, mas você vê que para mim foi um alerta. Sim, por que claro. que me fizeram lembrar dessa projeção? Sim. Porque foi um alerta. Não sei dizendo, Maria, se um dia você vê ele, não entre em contato. A gente tem agora rolando o filme da Barbie. que Eu é o ainda não filme- vi, gente. Pois Não posso falar que eu ainda não vi. O Gabriel aqui, o rapaz do áudio, disse que é o filme do ano, que tal. O Gabriel chegou a ser demitido depois dessa declaração, mas a gente recontratou quando assistiu o filme, Mas porque é tem realmente gente bom. que eu tô vendo que tá odiando, tem gente que tá gostando. Eu também não sei se eu vou gostar. Pois é, mas a minha questão é a seguinte: tem como espírito entrar em seres inanimados, por exemplo, num boneco, uma boneca, um negócio assim? Não entra. Mas o que acontece? Olha, a Anabelle, então é mentira. Não, existem vários tipos de mediunidade. Eu tenho ectoplasma. Ectoplasma é a mediunidade de cura e a mediunidade que move objetos. Só que a espiritualidade não me usa para mover objetos. Até porque eles falam que hoje não tem tanta necessidade. Por que tinha necessidade de Allan Kardec? Das mesas moverem. Porque se não movesse, as pessoas não iriam acreditar em espírito. Entendi. Então, por exemplo, Jesus, ele não materializava coisa, ele tem essa mediunidade. Sai Baba é um indiano que morreu, muito famoso, ele também materializava coisas. Assim, as pessoas do mundo todo iam buscar ele para cura, ele materializava umas coisas na frente. Sim, Por quê? sim. Senão a pessoa não acredita. Então, eu tenho ectoplasma, só que ele é usado na cura. Aí, o que acontece? Algumas pessoas, mas essas pessoas são raras, são utilizados o ectoplasma para objetos. Então, por exemplo, quando eu vejo até criança que mexe alguma coisa, não sei se você já viu esse vídeo, que a criança parece que puxa uma coisa assim, o espírito chega a puxar, aí ela falando, tô com medo, e o pai filmando. Por quê? Porque ou alguém daquela casa tem esse tipo de mediunidade que está sendo usado por aquele espírito. Pode ser a criança, pode ser o pai, entendeu? Então, mas a mediunidade, quando ela também está desequilibrada, pode acontecer. Eu conheço vários casos de clientes que eles estavam negando a mediunidade, e eles falavam, Ana Maria, caiu o prato, tá quebrando coisa, tá rachando. Eu falei, porque a sua mediunidade tá descontrolada. Eu falo, vai focar na mediunidade, vai fazer um reiki, vai para um centro espírita. Então, se você perguntar para médico... Será que tem a ver com o fato da pessoa ser desastrada? Ou o fato dela ser desastrada coisa também do espírito que tá Não, eu sou desastrada. Não é tem, só é eu diferente. mesmo, não é o espírito. Mas, assim, a mediunidade mal trabalhada dá uns panes. Entendi. Mas tem o ectoplasma que é utilizado para mover objetos. Mas, como eu falei, é raro, muito raro. Mas é desnecessário também. A gente tem os mistérios. Não, mas não precisa. É muito mais legal o negócio da cura do que, vou ver isso aqui. Mas começa a ver os de criança. Eu vejo muita coisa no Instagram que as pessoas me passam. Eu tenho mais medo de criança do que de espírito. Não, tem uma de criança que a criança tava com medo. Ela falava que via coisa à noite. O pai colocou a câmera, a coberta dela moveu e ela tava dormindo. Assim, deu uma movimentinha assim, pouquinho. Tipo assim, isso aqui. Entendi. Aí teve eu não sei se acho que foi outra criança, tava puxando um objeto como se fosse assim, brincando. E ela falava, tá tentando me tomar, tá tentando tomar. E parecia que alguém... E o objeto mexeu. Então, assim, gente, tem que ouvir as crianças. Elas veem espíritos, Johnny. Aí o povo acha que tá brincando. As crianças diz que criança tem uma mediunidade a mais aflorada do que os adultos. É verdade que criança vê mais coisas até do que 6 anos. Tem uma idade certa. Por quê? Por exemplo, meu filho tem 2 anos, ele vê espírito. Ele vê porque ele dá muito tchau o tempo todo. Tchau, titia, tchau, titia. E não tem ninguém lá. Entendi. Aí eu até brinco. E é de dia e é à noite. Cachorro vê espírito? Porque os bichos também tem hora que para
e fixa o olhar assim, parece que Eles estão vêm, olhando. eles vêm. Né? Só que a questão do gato, eles até Gato tem vê não, mais. o que fala assim que você sabe quando o cachorro morre, muitas vezes é ataque espiritual de macumba. Por quê? Não fala de não Não, fala. mas tem que falar, sabe por quê? Macumba é um termo preconceituoso para Não, religiões matriz não, africana. não, Macumba é um não instrumento musical. Não, gente. Não, Eu não sou a fala. favor da Fala Umbanda. trabalho obscuro. Aí se você quiser falar de coisa ruim, não fala macumba Tá pra bom, falar de mas coisa ruim quando eu falo relacionada a macumba, essas eu religiões. quis dizer assim, quando a pessoa faz trabalho pra prejudicar alguém. Tá. Entendeu? Que não chama macumba, chama feitiçaria, qualquer coisa. É trabalho das trevas. tá. Eu falo que existe da luz das trevas. Tá bom. Então, o cachorro, ele pega coisas, até questão, não vou dizer nem que às vezes nem existe trabalho, mas existem obsessores. Sim. Sabe? Diz que aí, por exemplo, o cachorro adoece, é porque tem tanto obsessor na casa, ele absorve Como ele energia. filtrando E ali disse pra que proteger o o gato, dono. os especialistas dizem, eu não sei, dizem que o gato, ele absorve menos. Os dois vêm, mas diz que tanto que cachorro, ele absorve mais que gato. Entendi. A energia dos outros. Ana, quero te fazer uma pergunta, aí levando muito em consideração quem está assistindo, que não acredita muito assim. Quando você vai atender alguém, ou quando você vê alguém que você, sei lá, percebe que precisa de algum tipo de ajuda, dessa ajuda que você oferece, como é que você lida com a pessoa que não acredita? Tem muita gente assistindo a gente agora que tá falando, não acredita em nada que essa mulher tá falando. Eu não lido né? com a pessoa, eu lido só com quem acredita, porque eu não posso interferir no livre-arbítrio. Aham. Se eu ver um espírito aqui, Johnny, se você não falar nada pra mim, eu não posso interferir no seu livre-arbítrio, por Entendi. questão de respeito. Sim, claro. Você entendeu? Agora, se a pessoa me busca ajuda, aí eu posso falar. Essa história de fazer... Agora, gente, amigos, eu falo e família, porque são pessoas que eu amo. Então, se eu ver um obsessor alguma coisa, eu já falei assim, várias vezes. Inclusive dentro da minha casa. Eu falava, tem espírito aqui, vamos todo mundo rezar. Porque não adianta eu rezar sozinha. Aí eu tô rezando sozinha, aí os outros não ajudam. Eu falava. O povo até cansava de me ouvir, mas eu Você avisava. acredita em gente que fala um negócio assim, nossa, a energia desse lugar tá horrível e tal? Tem a ver com essa Tem a coisa ver. espiritual? Tem a ver. Não, às vezes é só um lugar merda também. Não, mas assim, tem uma certa Atendimento é sensibilidade. ruim, a pessoa fala, a energia do restaurante é ruim. Não, tem. Por exemplo, quando eu tô trabalhando questão de obsessão, seja de obsessão minha, que eu também sempre tive na minha casa, ou de outra pessoa, eu consigo sentir quando a energia melhora ou não. Porque, por exemplo, se eu tô atendendo você e tem muito obsessor como você na sua casa, eu sinto uma energia pesada. Quando ele sai, eu falo, nossa, até a energia melhorou. Parece bobagem, mas é verdade. O que faz entrar esses espíritos ruins? Como é que abre? Porque assim, eu rejeito, não quero na minha casa, não quero na minha vida, mas como é que ele vem? E o que eu fiz de errado para chegar perto de mim? Pensamento e sentimento. Mesmo? Lembra quando eu falei que o espírito me chamou para as trevas? Aham. Eu estava com algum pensamento negativo que eu não lembro dessa época e ele me chamou para as trevas. Porque se eu estiver dormindo, se eu estiver bem, emocionalmente eu tô bem. Eu falo emocionalmente porque você dorme com raiva, né, de alguém. Aham. É normal, você dorme com raiva de alguém. Com certeza. Eu acordo com raiva de eu não muita sei o que gente. aconteceu da minha parte, mas eu fiz alguma coisa de pensamento, sentimento, porque eles falam que até para chamar para as trevas, se você estiver dormindo bem, você é protegido. Aham. Então, aconteceu alguma coisa que eu fui ligada lá. Entendi. Entendeu? Entendi. E, por exemplo, isso é muito sério. As pessoas sempre falaram de motel. Porque aparece Ih, menina, que ainda cheio de vamos espírito. colocar- lá Cheio de que tem espírito. mesmo espírito Tem. ruim? E eu já fui, eu evito. Eu fui quando eu era nova, né? Não tinha Sim. opção. Quando você era nova, não tem a sua casa, não tem a casa da pessoa. Não, e é cheio de bactéria, velho, Não, germe também. mas assim, e eu fui criar no espiritismo, o espiritismo sempre falou mal. Aí eu achava que era fantasia, né? Aham. Fantasia no sentido assim, exagero, né? Mas aí, quando eu comecei a ir, eu acho que eu fui algumas vezes, eu falei, nunca mais. E eu falava assim, ó, se não der, vamos em hotel, mas não vou. Porque o que acontece? É a lei da afinidade. Se você é viciado em sexo hoje, você morre hoje, Johnny, você acha que porque você morreu, você não vai ter esse vício? Entendi. Você vai buscar pessoas viciadas em sexo. Entendi. No plano espiritual. Espiritual. Essa é o nosso Se produtor o até po- levantou Se o outra povo pessoa ali. visse o que tem no motel, o povo não iria. É, né? Mas essa coisa do espiritual, isso influencia ou atrapalha Eu tô rindo as aqui. experiências sexuais da pessoa? Um amigo nosso, Eduardo,
Ele compartilhou outro dia, nem sei se eu poderia estar falando o nome dele aqui. Não pode falar o nome da pessoa. Mas vamos supor que o nome dele seja outro. Ele compartilhou que tá com problemas de ereção, que é uma coisa Normal. que muitos homens sofrem com isso. E isso pode ter uma influência espiritual, não só isso, como outros problemas também. A pessoa às vezes tem uma enxaqueca, às vezes tem muita dor nas costas, tem um negócio assim. Tudo eu falo pra pessoa buscar ajuda na matéria também, porque tem que ser responsável, tem que ir no médico. Claro. Mas eu vou te falar uma coisa que aconteceu com uma amiga minha e eu atendi, no caso dela. Mas no caso dela, gente, como eu falei, eu só atendo pelo WhatsApp, correto? Certo. Mas ela tava... Eu acho isso muito interessante. Mas ela tava tendo com tantos problemas que eu falei, não, eu vou na sua antes do casa. WhatsApp você fazia como? Pessoalmente, Entendi. Johnny. Não, mas agora que você transformou no híbrido. E os espíritos não acham que você tá meio... tá fácil pra você então, hein? Eu aqui ralando e você online. Deixa eu te falar do caso dela pra você falar. Ela tem muita enxaqueca. Certo. Mas eu acho que essa parte é física. Mas ela tava assim, com tanta enxaqueca que não... Sabe que ela tava todo dia... E ela tava sem dormir. Eu falei, não, mas... Eu falei assim, até sua enxaqueca, por mais que você vá em médico, ela toma remédio, não tá normal. Eu fui na casa dela, falei, você me permite ir na sua casa? Gente, eu não vou na casa de ninguém, pelo amor de Deus. Mas eu olho a casa espiritualmente. Mas assim, aí eu fui na casa dela, tava um espírito lá super forte. Ele colocava, parece ficção, mas tô nem aí, vou falar. Fala. Ele colocava até coisa no travesseiro dela, mas espiritualmente. Que isso? É como se fosse magia negra, sabe? Era magia negra. Qual que é? Também é um termo problemático. Qual que é a estética de um espírito maligno? Então, eu falo para as pessoas o seguinte, não se enganem, porque vários espíritos da trevas fortes são aqueles de hierarquia melhor, são lindos. São lindos. É porque... tipo a série Lúcifer. Não, que mas é você o cara sabe por quê? lindo. O mental deles é forte, Johnny. Ele vai aparecer com a aparência que ele quiser. Se ele quiser aparecer feio pra te assustar, ele vai aparecer feio. Entendi. Mas se ele quiser ter uma conversa com você, porque eles são eu tô falando de espíritos intelectuais, não tô Sim. falando subalternos, não. Espíritos intelectuais são os chefes, são lindos, são educados e você sabe que é das trevas. Entendi. Porque a energia deles é pesada e fora isso, eles vão te fazer uma proposta, que eu sempre brinquei a proposta do diabo, que é sempre alguma coisa, riqueza, dinheiro, casamento, é sempre alguma coisa ligada às trevas. O espírito da luz vai fazer propostas boas, pra você trabalhar espiritualmente. Ô, Ana, sabe que eu tenho uma certa inveja do ateu. Eu acho, cara, que ele não se prende, ele não tem crenças nenhuma, assim, dessa coisa espiritual, ou às vezes a ausência de fé num ser superior e tudo. Isso faz com que ele toque a vida sem se prender a essas questões, assim, de, isso aqui vai... Não, ele foca, eu vou fazer o bem pelo bem, que se eu fizer o mal, isso vai me trazer coisas ruins também, tudo. Mas a pessoa que ela não acredita, ela não vive de acordo com nenhuma religião e tudo, como é que é a vida espiritual dessa pessoa na sua visão? Eu sempre falei, eu prefiro 1000 vezes um ateu do que um religioso das trevas. O que é o religioso das trevas? A pessoa que usa a religião para fazer mal para os outros. Eu sou contra, os evangélicos não gostam que fale isso, mas eu falo. E isso não é contra o evangelho, mas eu sou contra. Pega dinheiro para dar seu carro, dar sua casa, entendeu? Não, você pelo tá. amor de Deus. Então, por exemplo, aquele médium, João de Deus, ele queimou tanto o filme dos médios, eu fiquei com raiva. Quando eu soube do escândalo, eu falei, mas que raiva. Porque nós, médios, a gente já sofre tanto preconceito. Sim. E tem a mediunidade de cura, que é rara, mas existe. Aí esse homem faz essas merda na terra. Não pode falar merda. Pode falar merda. Então, você entendeu? Então, assim, quem que você acha que é pior? Ele que usou a fé das pessoas fazer o mal ou um ateu? Ele é bem pior, porque ele está fazendo mal. Então, na verdade, o que vai na espiritualidade, essa pessoa faz bem ou mal? Tá. Que tipo de coisa que dá pra gente tratar, agora falando mais especificamente sobre o seu trabalho, Ana, numa terapia de vidas passadas? Eu sei que você falou no início que são problemas de vários aspectos. Eu não entendi ainda, e eu tô falando sério. Como é que a gente, que já tá na merda aqui, se a gente revirar o nosso passado, como é que isso vai melhorar o agora? Porque você vai entender se a origem lá. Não era melhor mexer pra frente, então, gente? Não, porque, por exemplo, tem coisas que são grandes traumas. Tem coisas que são pequenos traumas.
Eu posso falar de alguns dos meus Por traumas? favor, claro. Eu vou falar assim, traumas assim, fobias, né? Que é comum. Eu tinha desde quando era criança, eu tinha agonia quando eu via histórias de mulher ser queimada por causa da igreja. Mas quem não tem trauma Não. disso, Ana? Pelo amor de Deus. Não, calma, deixa eu chegar. Pesou o rolê. Eu tinha horror. Eu falava, nossa, eu ficava indignada. Aí, inclusive, eu comecei a cozinhar depois dos 30 anos. Eu não gostava nem de pegar no fogo. Sério? Caramba. Me dava uma agonia. Aí eu lembrei, fui queimada. Então, você vê que as fobias têm alguma coisa. Eu tenho horror à cobra. Teve uma vida minha que eu fui egípcia, eu fui mais de uma vez egípcia, mas teve uma vida que eu fui das trevas, que foi a vida lá conectada com o homem que eu te falei, que eu usava as cobras para fazer mal para as pessoas, magia negra, e eu fui morta pelas cobras. Alguém me pegou para se vingar de mim, me colocou literalmente com várias cobras venenosas que me picaram. E até hoje eu tenho horror à cobra. E não era normal. Eu tenho uma amiga que ela tinha cobra na casa dela, eu chegava na casa dela, eu ficava assim, o tempo todo. Aí ela viu tanto que me incomodava, ela tirou da sala. E ela deixava só no quarto. Então, até quando eu ia na casa dela, ela me respeitava. Entendi. Porque ela não sabia da história de outra vida, mas ela via, não, realmente, a Ana Maria tem fobia. Entendi. E ela tirou a cobra da sala dela e colocava no quarto. E o povo ia lá, ver ela dando os ratinhos pra cobra, eu não ia, não. Você acha que tem símbolos? É engraçado, você falou das cobras aí, eu pensei num negócio que são símbolos. Muita gente atribui a certos símbolos o poder de fazer o bem ou o mal. Por exemplo, tem gente que não gosta de caveira. A minha é uma caveira, é um crânio humano. Como eu tenho, todo mundo tem. Mas tem gente que já acha, não, isso é problemático. Aí tem outros símbolos, esse símbolo aí é do mal. E tem símbolo que, vou colocar isso na minha casa que vai trazer energia boa. Tem isso mesmo ou fica muito no imaginário? Na verdade, só? é o seguinte, o que vale é a nossa intenção. Por exemplo, eu não tenho tatuagem no meu corpo, porque Tatuagem é do demônio? Não, mas o que eu ia falar, assim, uma vez eu tirei dúvida com uma pessoa, porque como eu fui crescendo com a comunidade, eu fui tendo contato com outros médicos e eu tirando dúvida. Aí eu falava assim, como que funciona a tatuagem e os símbolos? Ela falou, não, depende, lógico. Se você tiver símbolo só negativo, mas assim, lembra que o símbolo é a gente que coloca. Por exemplo, o do Hitler. É um símbolo que ficou na memória negativa. Ninguém vai tatuar a merda dessa Então, também. mas assim, ela falou assim, tem duas coisas que eu não recomendo. Símbolos que você acha que são negativos, mesmo que for crença. Porque você tá trazendo aquela crença. E ela falou assim, você não colocar nada acima dos chakras. Tem os chakras principais, então quando você fazer tatuagem, não ficar em cima de alguma coisa. O que são os chakras? Os chakras são os 7 pontos que a gente tem no corpo espiritual que ajuda a equilibrar, sabe? Entendi. Então, assim, por exemplo, tem chakra, o chakra tá aqui reto. Então, ela falou assim, nessa linha reta aqui, não colocar nada aqui em cima. Então, se for colocar, coloca mais de lado. Entendi. Para não colocar nessa linha reta do seu corpo, a metade do seu corpo. Entendi. Porque você tá tirando equilíbrio. Aqui já desequilibrei, é legal. Tem que reequilibrar. Entendi. Mas eu tava falando, claro, a gente sabe que tem símbolos que são conhecidamente ruins, como que você citou muito bem, ótimo mas, exemplo. Por exemplo, como o povo acredita que caveira é coisa das trevas, acaba que vai atrair. Eu tenho uma estrelinha tatuada. E aí o pessoal, que estrela, não sei o quê. Não, entendeu? Não, tem coisa que é cultura. Né? Entendi. Até porque no mundo espiritual, Johnny, o que importa é o pensamento. É porque a gente tá na matéria, a gente não tem esse controle. Mas no mundo espiritual, o pensamento que liga. Aí você falou, como que eu vou, né? Porque as trevas não me atacaram. É o pensamento. Se eu começar a pensar coisas de ódio, se eu começar com pensamento assim de raiva, sentimento de raiva, pensamento de ódio, porque eu acho que é normal, sabe? Quando você está passando por um período, até às vezes de relacionamento, você ter raiva daquela pessoa, você está atraindo coisas negativas para você. Sim. Então, o que acontece? É como se fosse uma conexão de rádio. Você é especialista em rádio, tem as frequências. Sim. Né? A rádio tal, o número é tal. A rádio tal, o número é tal. O aparelho é um só. O nosso aparelho é um só. Só que a gente muda a frequência. Entendi. Aí eu posso conectar as trevas. Entendi. Tudo depende do que a gente a nossa frequência, literalmente. Vibrando. Literalmente. Já tô E outra coisa, Johnny, eu falo que você, quem comanda a sua casa.
Você é autoridade da sua casa. Você acha que tá com coisa, energia lá? Você fala, sai. Você reza para a espiritualidade, porque as pessoas querem muito buscar uma terceira pessoa, um médium, alguma coisa. Eu até ajudo, mas eu falo, você é a autoridade da sua casa. Você tem que mandar sair. Sim. Você tem que cuidar da sua casa espiritualmente. Eu sou mãe, eu falo, gente, tem que cuidar da casa, porque os filhos veem espíritos. Aí a pessoa preocupa em morar num lugar caro, no condomínio, para não ter assalto, para não ter sequestro do filho, mas tá cheio de espírito lá porque a pessoa está trazendo coisa negativa. A pessoa briga de casal, a pessoa vê filme terror e os filhos estão lá sendo atormentados. Eu falo, gente, você tem que proteger o filho espiritualmente. Tá. Quantas vidas dá pra gente acessar? Porque assim, você consegue até quando, assim? Então, Porque é muita coisa. Você imagina pra curar os traumas da vida inteira, fora os que eu tô construindo aqui. O meu próximo eu tá fodido. Porque as coisas que eu tô passando nessa vida, vou te falar. Na hora que o menino pegar pra cuidar, vai falar, tá louco, tá? Não, mas eles têm muita bênção também. Tem muita coisa bênção. boa, claro. Não tô sendo ingrato. Tem um lado positivo e mas negativo. Eu tô falando, a gente cura trauma. As coisas boas, pelo que eu entendi, não porque considera. o que for bom, você já resolveu, Johnny. Isso. Se você teve um casamento ruim, você vai lembrar do casamento ruim. Eu só tive casamento ótimo. Não, tô falando em outra vida. Você não vai lembrar do casamento bom. Porque, assim, o casamento bom você já tá resolvido. Exato. Você vai lembrar de traumas. Por que você vai lembrar de traumas? Porque o seu espírito precisa resolver aquilo. Aquilo ficou... Mas quantos? Daqui pra quando que eu vou lembrar? Vou lembrar na era pré-histórica. Eu só falo coisas polêmicas. Fala aí. Então, gente, pode lembrar mais de 200 vidas, inclusive de outro planeta. Às vezes, talvez seu espírito não seja daqui da Terra. Porque eu penso assim, vamos supor que o seu espírito foi criado há 25 mil anos atrás. Criado, literalmente criado. Às vezes, a sua primeira reencarnação não foi na Terra, foi em outro país. Quem criou o espírito? Deus, superior, não sei. Uma força superior. Nasceu o espírito. Mas tem a chance? Não. Não, a maioria das pessoas, eles falam, eles estão achando, fala de ET, mas nós somos ETs também, porque nosso espírito, às vezes, as nossas primeiras vidas foram em outro planeta, não foram no planeta Terra. Tem isso, Eu sou de Opetã, ainda não sei qual que é. Mas eles já falaram. E eu vejo as pessoas estão lembrando. Tem pessoas que falam, eu sou de Sirius, eu sou de Pleiades. Eu não sei da onde. Por que as pessoas estão lembrando? Porque chegou a hora de lembrar. Da onde que a gente veio. Menina, mas como é que é isso da vida em outros planetas? Que acontece? O planeta Terra, ele é um dos planetas bem pesados espiritualmente. Uhum. Tem muita guerra, tem muito assassinato, você sabe. Então, tem planetas que estão melhores que a gente. E por que a gente não mora lá? E por que a gente não vê Porque ninguém lá? Porque nós somos exilados. Mas aí a gente em outro plano, por isso que a gente não enxerga? Por exemplo, tem gente morando na Lua. Tem. Lá, eu falo, gente, não adianta. E não é planeta, eu sei, mas tô dizendo a coisa mais próxima que a gente já visitou. Mas eu sempre falo. Chegou lá, não viu ninguém. Eu sempre falo, gente, Deus, ele é sábio, porque ele criou vários. Aí já é um multi-universo. Dimensão, né? Porque eu falei, senão seria Star Wars. Menina, do nada a gente chegou no Rick and Morty que virou porque assim, gente, essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. Minha realidade é espiritual. Mas eu não consigo acompanhá-la. Até agora. Gente, todo mundo tem que assistir aquele Doutor Estranho, que em inglês é Doctor Strange. É um dos melhores filmes que eu já vi na vida e eu assisti várias vezes e repito, porque ele era um médico que ele despertou pro espiritual e ele começou a ver as multidimensões. Né? Então, falou assim, você está achando que essa guerra aqui, a pior guerra é a espiritual, né? Então, aquilo, e ele, assim, era muito orgulhoso. Então, ele viu, assim, tipo assim, quem que era ele? O que é o dinheiro na matéria? O que é a profissão médico na matéria? Porque tem tantas coisas além. Me fala um negócio, a gente está falando dos astros aí, tem uma coisa que eu não sei se dá para relacionar com o espiritual, se você acredita ou não, que é o... Como que chama? Astrologia. É o negócio do signo. Porque agora tu falou que eu sou pode ser de outro planeta, e você imagina eu ser Gêmeos na Terra, mas em Saturno eu sou Áries, porque lá a posição tava diferente. Existe astrologia, eu acredito, mas eu não posso falar. Qual que é o pior signo? Eu pior não sei, signo eu não e por que entendo. você acha que é touro? Eu não entendo. Tu não entende astrologia. Porque tem que fazer um muita curso. Coisa também, né, assim, eu também não entendo numerologia, mas eu sonho muito com número. Até tenho vontade de estudar numerologia, porque sonhar
com números. Me passa 6, Eu passo, direto eu sonho com número, eu acordo, eu anoto os números, aí eu faço a soma, por exemplo, vamos supor que a soma deu 6. Aí eu vou lá, entro no Google, o que significa o número 6? Aí eu leio lá e sempre bate alguma coisa, a mensagem do 6. Mas tem significado dos números? Tem. Deixa eu ver. Eu só... Eu tô olhando para aquele relógio ali, ó. O ponteiro menor tá no 12. O que significa o número 12? Não. Gente, eu não sou numeróloga, pelo amor de Deus. Eu sei que não, mas vamos descobrir junto aqui. Não. Você é uma brincadeira boa, por exemplo, saudável. Você pega a data do seu nascimento, 6/10/86. Ah, isso é bom. Aí, 8/6/89. Não, aí eles somam, aí eles veem os números. Aí, eu acho que o meu número, inclusive, acho que é o 1, que é o 10. Meu deu 31 aqui. Eu somo 3 e 1. 4. Meu número é 4? Eu não sei, gente, eu não sei, pelo amor de Deus, tá me colocando em crenca. Não, a gente tá descobrindo junto, ela não tá falando que sabe. Eu não sei, gente, eu não sou numeróloga. Mas é o que acontece? Meus sonhos são tão vívidos. Olha só. Eu sonho direto que eu tô tipo em hotel ou em alguma porta, apartamento, eu vejo na porta o número, aí eu acordo e... Não, gente, eu juro pra vocês, parece mentira, mas eu sonho muito com porta e número. E muitos são hotéis. Eu acordo, tem um número tal, por exemplo, 321. Aí eu vou lá e somo 321, o número deu tal. Aí eu pesquiso no Google, aí eu vejo o significado, aí eu penso, o que está acontecendo comigo que tem esse significado? Aí sempre bate com alguma Ana Maria, coisa. olha que doido isso. Sempre bate. Eu pesquisei o 4. O 4, número 4... Repetindo, Ana não é numeróloga. Pelo amor de Deus, tá aqui vou ser processada. de brincadeira aqui, pesquisando. O número 4 representa segurança e estabilidade, pois é a base da pirâmide, firme e estável. É um símbolo de racionalidade, ordem, organização e de tudo que é concreto. O pessoal que tá rindo não tô entendendo por quê. A estabilidade e segurança deste número traz também fidelidade e conservadorismo aos seus nativos. Isso aqui sou eu todo. Não é doido isso? Eu não sou numeróloga, não posso comentar. Eu também não, mas eu achei, ó. Porque eu nem sei como faz a numerologia do nascimento. Mas aí eu tô criando a minha acho que soma tudo. Eu acho que é o mês, o ano e o dia. E os 2 dígitos? Eu acho que soma tudo. Eu somei. Por que eles falam? Eu já fiz numerologia como cliente. Tem vezes que eles falam assim, ó, a sua numerologia do seu ano que você nasceu é tal, a numerologia desse ano dá tal. Eles tomam, tem todo um... São vários tipos até de numerologia. Certo. É muito... Não é só a do nosso nascimento. Do nosso nascimento é a principal, mas tem outras. Que aí é muita coisa. Então fica falando, não entendo essas coisas, gente, mas eu apoio. E, inclusive, eu passo contato de astrólogo, passo contato de numerólogo para os meus clientes, porque eu falo, ó, se você quer buscar, busca, porque tudo é um complemento. Surgiu? Como é que alguém... Tudo é um complemento para você. Vira um terapeuta de vidas passadas. Qual que é a formação que precisa ter? Onde é que você estudou? Como é que busca material? Quem quiser pesquisar sobre... Como é que é? Assim... Então, terapeuta de vidas passadas são vários cursos no Brasil. Eu sou formada em psicologia, mas o curso que eu fiz de terapia de vidas passadas não precisava ter nenhuma formação. Certo. Hoje em dia, porque acho que está mais evoluído aqui no Brasil, as vidas passadas, está mais sério, hoje em dia tem especialização. Ah, sim. E algumas são até reconhecidas pelo MEC. Entendeu? Então, não precisa ser necessariamente ser psicólogo. Entendi. Os espíritas... Os médiums aí, os líderes espíritas, eles apoiam o seu trabalho, assim? É uma coisa que você... Não. Ou não? Como é que funciona isso? Muitas pessoas não apoiaram, mas por isso que eu falo que meu espírito é livre, eu não me considero nem espírita. Eu fui criada no espiritismo, mas eu me considero espiritualista, universalista, porque eu não gosto, ninguém me prende, Johnny, nem religião. Porque quando eu comecei isso há 12 anos, as pessoas, nem espíritas apoiavam. Alguns apoiavam, alguns falavam, não, sou contra. Eu falava, então tá, mas eu não discutia. Porque assim, se você é contra, tudo bem, mas é o meu trabalho. Claro. Ana, quando a gente estava começando, você me disse que talvez tivesse um recado da... Tenho, sim, da espiritualidade. Mas para mim ou para todo mundo? É para a humanidade. Para a humanidade. Então, você, por favor, gostaria que você olhasse naquela câmera e mandasse esse recado para gente. Tá bom. Então, gente, os meus recados, vocês sempre podem pesquisar no Google, porque eles são muito falados na matéria, mas tudo o que é falado, eu sempre pergunto para a espiritualidade. Por quê? Porque, como eu estudo muito, eu nunca sei o que é verdade ou não. Então, os espiritualistas estão falando... Acabou o som. Ih, eu puxei aqui. Então foi espírito. Foi você, John. Não fui. Ó,
presta atenção, que é Tá. sério. Tá bom. Nós estamos em 2023. Isso. Até 2025 pode ter crise econômica no mundo. Pode por quê? Não, porque existe 3 cefadores. O primeiro foi Covid. O segundo, provavelmente, até 2025, é uma crise pior do que a Covid. Pelo amor, não fala isso. Não, mas tem que avisar. Porque quem avisa, amigo é. Tá bom. Aí o que acontece? Pode ter tantas coisas, a hospital não fala. Pode ser doença, que nem um Covid, mas eu acho que não é. Pode ser uma crise econômica. Você viu o que a NASA falou Que a semana NASA passada? falou? Gente, se a NASA falou, é porque eu também vou falar. Pelo amor Porque de tudo Deus, o que não foi fala falado, isso. eu estou estudando. Mas eu acho que é Mas até que bom. que a NASA tem a ver com espírito, Ana? Gente, porque... Pode soltar, acho que vai funcionar. Funcionou? Não. Vê aí. Eu tô agoniado contigo Não, aqui. não. Tu vai Já sair. tá finalizando. Tá. O que acontece? Há 30 anos que eu estudo a transição planetária, desde os 10 anos de idade. Transição planetária. Vou fazer 40 anos daqui a uns anos. Então, ou seja, 30 anos estudando. O que eu estudava está sendo falado agora. Então, uma das coisas que falava que ia ter, tipo, pane no sistema de acabar a energia, essas Alguém coisas. me A NASA desconfigurou. falou semana passada, pesquisem. A NASA falou que pode ser que fique sem internet meses. Você tá brincando. A NASA falou, não sou eu, tem uma explicação do Sol, vocês perguntam lá. Vai acabar a Eu fofoca não no sei mundo. explicar. Ih, menina. Mas aí o que acontece? O segundo ceifador pode ser isso. Eu acredito que falta de energia, de internet, algum pane. Porque eles falam que o segundo ceifador vai ser economia. Entendi. O Covid ajudou a quebrar a economia. Sim. O segundo vai quebrar também. Entendi. O terceiro pode ser doença ou também a mesma coisa. O terceiro também vai ser até 2030. Certo. Então, e eu tô com... 2030? Ou seja, os próximos anos vai ter muito desafio. E é uma coisa que eu tô Puta falando para merda. todo mundo. Eu não entendo nada de finanças, mas desde janeiro a espiritualidade tá falando tanta coisa para mim de aprender curso de finanças que eu vou aprender para mim. Por quê? Eles estão falando, Ana Maria, tem que ter dinheiro, mas não é dinheiro no banco, não. Tem que eu tô falando para todo mundo, parece loucura, mas eu prefiro falar e não acontecer do que eu não falar e acontecer. Tá. Eu tô falando para todo mundo, pega um dinheirinho, nem que for R$1.000 no banco por R$1.000 mês. dinheirinho, No mínimo, hein? Não, Que assim, isso, hein, no Ana? mínimo. Mas eu falo assim, no mínimo, mas tem que pegar um dinheiro e ter o dinheiro no físico, tirar do banco. Porque se der um pânico, que nem a NASA está falando, não sou eu, a NASA está falando, é de pânico. Aí como que você vai tirar dinheiro do banco se o sistema está todo preso, está sem internet? Então, assim, não dá para confiar. Entendeu? E uma coisa que eu aprendi, gente, eu sofri muito na matéria, assim, no sentido financeiro do Covid, e porque eu fiquei sem emprego, sem dinheiro e tal. Mas então, aí eu aprendi, eu falei, gente, realmente, na vida a gente tem que ter mais de uma renda, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a espiritualidade está falando, tenha mais de uma renda, porque vai ter acontecimentos nos próximos Olha, o anos. espírito do primo rico que tá falando aqui. Então, Não, mas, gente, não, mas tá é todo aviso. mundo já... Mas é Mas aviso. tá todo mundo trabalhando já, fudido, Ana. Não, Como gente, é que o espírito... é mais de uma renda, é Porra, mais de uma espírito. renda. Não, como é que eu vou... Não, é mais de uma renda, Johnny. O Thiago Negro agora falou Não, com o espírito. gente, Falou, não, e como eu tô vai falando, trabalhar eu não- 14 horas por dia. Não, eu tô falando de ter mais de uma renda. Mas como é que eu vou fazer isso? Não, mas sei lá, investimento, eu não sei. licitamente? Não, gente, tem curso pra isso. Eu tô falando Tá. que a espiritualidade tá me falando de curso. Tá bom. Resumindo, então, vai ter coisas na matéria que pode ser doença, que nem o Covid, pode ser quebra... É na economia, né? Pesquisam isso que a NASA falou, porque se a NASA falou, eu falei, gente, tudo que a NASA fala é porque os governos já sabem. Pelo amor de Deus, a NASA falou o quê? Bota aqui pra gente. O que a NASA falou? No meu Tá aí Instagram o que a tem. NASA falou. No meu Instagram porque tem. eu agora tenho que... Ela fala que pode ficar sem energia e sem internet. Entendi. É mundial, tá? Então, sigam no meu canal para as novidades da transição planetária. Qual que é o seu? Passa pra gente aí que vamos seguir agora. Passa o @. Canal Ana Maria Guardado. Guardado é do verbo guardar, exatamente. Foi a única coisa que você falou devagar o episódio inteiro. Canal. Fala de novo. Canal Ana Maria Guardado. Adorei. Obrigado. Ana, eu vou ter que marcar de novo. Acho que a partir desse episódio, de repente, a gente faz uma outra live com perguntas das pessoas. Porque as minhas perguntas são muito idiotas. Mas tem que, as pessoas têm perguntas. mas tem que fazer perguntas. Você sabe por quê? Porque isso que eu tô falando, pessoas de renome estão falando. Então, não é uma coisa que tá falando só pra mim. Que vai. Pode ser que dê uma merda gigante aí.
É. Entendi. E é engraçado, só para reforçar, gente, sabe a questão do Covid? Eu sempre soube, desde criança, que ia ter uma doença. Não vou dizer que é o Covid. Porque, assim, toda vez que o povo falava assim, isso desde criança que eu estudo, o povo falava Terceira Guerra Mundial, eu pensava, não, vai ser biológica. E foi biológica. Porque eu pensava, no futuro, para atacar país, vai ser biológica, Mas não tu vai acha ser que guerra. alguém atacou? Não, alguém fez o laboratório. Você acha que alguém fez o vírus? Certeza. Tá joia. Conversei aqui com Ana Maria Guardado, terapeuta de vidas Obrigada. passadas. And, como é que chama? Projeção gente? astral. Projeção astral. Especialista em transição planetária há 30 anos. Conspiradora, né, Ana? Porque Conspiradora, não. como é que alguém criou esse negócio? Depois a NASA falou isso também? A NASA falou. Não, a NASA falou da energia Tá. e da internet. Mas essa história de que o vírus foi criado, tu tirou de onde? Não, isso eu acredito que é a minha opinião, gente. Ah, sim. Ah, mas o vírus não veio da natureza, sim. Eu acredito que foi criado no laboratório. Vocês pegaram alguma doença da natureza, fizeram coisa, mas foi no laboratório. Eu gosto que vai ter muito comentário nesse vídeo. E outra coisa... Porque a gente deu umas discordadas. Eu sou polêmica. Eu também Eu falo sou, as menina. coisas. Aqui por mim, eu não acredito no negócio de horóscopo que a gente falou. Eu não acredito muito do negócio de vida. Eu não acredito nessa história da pessoa da vida passada. Eu não entendo muito bem porque, né, que a gente... Foi umas pessoas muito importantes, assim. Tem muita gente no mundo, pra todo mundo ter sido alguém importante. Não, mas importante, eu nunca falei que as pessoas foram Não, eu sei, é que as importantes. pessoas se lembram quando pensam. Então, quando as pessoas pensam que foram Mas importantes. eu só quando... lembro de uma vida que foi importante, o resto tudo não foi. Então, assim, Sério, é tipo de Ana? 1 a 100. É 1 a entendi. 100, 1 a 1000. Eu gosto disso porque vai gerar interação com a turma e eu acho que É já 1 a 100, é 1 a 1000. vamos deixar marcado já essa live. Mas tem que ser live. Pra que a turma E outra coisa, o pergunta. povo... gente, segue meu Instagram, porque agora eu comecei um novo projeto. Entrevistar as pessoas mais famosas do Brasil ligadas à espiritualidade. E comecei a entrevistar semana passada. Canal Ana Maria Guardado. Vai lá. Aqueles pessoas são de renome. Obrigado, valeu demais por ter Obrigada. topado, por não ter se estressado Foi com o as, espírito com as aqui, minhas viu, provocações. Foi o espírito. Obrigado que, mesmo. Você viu que as trevas quiseram me desligar. Isso, é Mas o Olavo. aqui é a luz, viu? Vira ele aqui, ó. Que tudo que eu provoquei a Ana aqui foi em busca de uma resposta. Obrigada. E você foi muito gentil comigo. Não, muito obrigado. obrigada. Obrigado você que assistiu. A gente volta na próxima terça-feira com mais um episódio do Johnny Cast. Obrigada. Se a NASA deixar.